Afinal, a Record vai fazer uma novela sobre os juízes de Israel. E como será essa novela? Antes da gente falar sobre isso, se você gosta de se manter sempre muito bem informado sobre as novelas bíblicas, eu quero te convidar a deixar o seu gostei aqui no vídeo, se inscrever aqui no GV Novelas e ativar o sininho. Vamos lá! Eu acho que esse é um dos vídeos mais pedidos pelos inscritos do canal e eu já vou começar respondendo se a Record fará essa novela. E a resposta é bem óbvia, existe 99% de chance de que sim, uma hora a Record vai fazer uma novela sobre o livro de Juízes. Como todo mundo sabe, eles têm um horário que é exclusivo dedicado a novelas bíblicas, ou seja, em algum momento eles vão chegar nesse tema. Mas tá bom, como essa novela seria e quando tem chance dela ir pro ar? Começando que, na minha opinião, Juízes poderia tanto ser uma única novela com várias histórias, como foi Gênesis e Reis, como também poderiam ser várias novelas, uma sobre cada história. No entanto, para mim, esse livro tem um problema para fazer adaptações, pois diferente de Gênesis e Reis, onde nós temos várias histórias bem diferentes, em Juízes tudo é muito repetitivo. Para quem já leu esse livro da Bíblia, foi uma época onde o povo de Israel viveu anos em um ciclo quase que interminável, onde eles se desviavam dos caminhos de Deus, eram dominados por algum outro povo, voltavam a clamar a Deus, Deus então levantava um juiz para libertá-los da opressão, eles eram libertos. Porém, depois que o juiz morria, eles se desviavam novamente e esse ciclo ficava se repetindo. Ao todo, foram 14 juízes. Mas mesmo assim, existem algumas histórias ali que se diferenciam mais e que poderiam vir como uma única novela, Juízes de Israel, ou também como aí cada uma sendo uma novela diferente. E essas histórias são a do primeiro juiz, que é Otoniel, a de Débora, a de Gideão e a de Jotão e Abimeleque, filhos de Gideão. E eu vou contar um pouco de cada história e também que atores eu colocaria nos papéis principais caso isso se tornasse uma novela. Otoniel. Após passarem anos como escravos no Egito com a liderança de Moisés e Josué, o povo de Israel finalmente chega à Terra Prometida. Porém, quando eles já estavam estabelecidos ali, eles se esquecem de Deus e caem em idolatria. E com isso, eles perdem a proteção de Deus e acabam caindo nas mãos da Mesopotâmia. E após 8 anos nas mãos desse povo, Israel pede socorro a Deus e Deus o levanta Otoniel como juiz. E Otoniel consegue organizar o povo, ir para a guerra e vencer o rei da Mesopotâmia. E após isso, até o final da vida dele, Israel vive anos de paz. Um breve comentário, que eu acredito que em uma novela ou uma fase sobre Otoniel seria muito interessante começar a partir do exato momento em que Josué morre, quando Israel fica sem nenhuma figura humana de liderança. E a partir disso, eles começam a adotar as divindades dos povos daquela região. Tendo isso em vista, eles poderiam mostrar Otoniel tentando desde o começo combater essa queda do povo, mas não sendo ouvido e sofrendo muitas investidas de inimigos que queriam levar o povo à perdição. No papel desse personagem, eu colocaria o brilhante ator Vitor Hugo. Débora. Seguindo o mesmo ciclo, após o povo pecar e ser dominado pelo rei Jabim de Canaã, Deus levanta a profetisa Débora, a única juíza mulher que Israel já teve. E a história dela é das mais interessantes, pois com certeza muitos deviam duvidar e não dar crédito para ela, mas mesmo assim, Débora permanecia forte. Em dado momento, Deus fala com ela e ela chama Baraque para que eles se preparem para a guerra. Mas Baraque diz que só iria para a batalha se ela fosse junto, com certeza botando em dúvida, já que mulheres não costumavam ir para a guerra. E ela o responde dizendo que sim, que iria para a batalha, porém que ele não ficaria com as honras da vitória, pois Deus iria entregar Sísera nas mãos de uma mulher. E isso de fato se cumpre. Eles vão para a batalha e essa batalha acontece em uma espécie de pântano e Israel vence. No entanto, o cananeu Sísera acaba fugindo da batalha, e nessa fuga ele para na casa de uma mulher chamada Jael, e podemos dizer que ela o engana, o tratando bem, dando de beber a ele, até que ele dorme. E é aí, quando esse grande inimigo estava dormindo, que ela pega um martelo e finca uma estaca nele. E é só depois disso então que Baraque finalmente chega atrás de Sísera, mas descobre que ele já havia sido morto por Jael. Uma curiosidade é que as mulheres israelitas tinham muita habilidade com o martelo,
pois elas que montavam as tendas. Enfim, em uma produção sobre essa história, seria muito interessante trazer o quão difícil foi o desafio de Débora ser uma líder mulher naquela época. O autor também poderia trazer um vilão traidor que se incomodasse tanto com o fato de ser liderado por uma mulher que trai Israel e vira uma espécie de espião do rei inimigo. No elenco, eu colocaria a atriz Vanessa Gerbelli como Débora, o ator Marcus Winter como Barak e a Beth Goulart como Jael, Gideão e seus filhos. Por fim, temos Gideão, e a história dele começa como a de todos os outros, com o povo se desviando dos caminhos de Deus e Deus levantando alguém para libertá-los. E após os anos se passarem, Gideão ser levantado, nós temos a famosa Batalha dos 300, que é muito famosa nas igrejas, onde Deus vai reduzindo a quantidade de homens que iriam para a guerra para que o povo não se gloriasse da vitória sobre os midianitas. Porém, o que eu acho mais interessante na história de Gideão é o que acontece justamente depois. Porque aqui nós temos uma clara história de como o poder pode corromper alguém. Isso porque, após tantas vitórias, o próprio Gideão passa a se vangloriar. Lembrando que a história dele começou justamente com Deus reduzindo o exército para que eles não se gloriassem. E Gideão chega até mesmo ao ponto de fazer uma estátua para si e leva o povo à idolatria. A gente pode dizer que Gideão queria ser uma espécie de Deus. Além disso, outro comportamento de Gideão gerou uma grande dor de cabeça para Israel depois, pois ele teve cerca de 70 filhos. E após sua morte, Abimeleque, um filho bastardo, arma um golpe e mata 68 de seus irmãos. E o único que consegue escapar é Jotão. E a partir daí começa todo um enfrentamento entre eles e uma busca de Abimeleque em se firmar no poder. Mas no fim da sua vida, Abimeleque é punido por Deus e morre após levar uma pedrada na cabeça dada por uma mulher. E ele, até mesmo antes de morrer, pede para que um soldado o mate com uma espada para que ele não fosse tão humilhado. Nessa história, eu traria o Petrônio Gontijo como Gideão, o Caetano O'Malley como Abimeleque, o Daniel Blanco como Jotão e também a Pamela Tomé como essa mulher que mata Abimeleque. E aí dava até mesmo para criar um romance entre ela e Jotão. Em relação a quando essa novela deve ir ao ar, eu acredito que provavelmente antes de 2025 a gente vai acabar vendo aí a história de Juízes sendo contada na Record. Isso porque não restam mais tantas outras histórias bíblicas inéditas, a não ser que eles comecem a fazer novelas como aqueles filmes evangélicos que nós temos mostrando histórias de superação e fé. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora eu quero saber se você gostou das ideias expostas aqui para uma novela sobre os juízes de Israel. Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima!